Gênesis capítulo 15, versículo 5, diz assim o texto sagrado, segundo a minha versão bíblica: Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente, ou a tua descendência. Queridos irmãos, eu tenho ouvido aqui desde o início do culto e acompanhado pelo cartaz que os irmãos estão nessa batalha espiritual desde domingo, porque o culto não é apenas uma entrega de louvor e adoração. O culto também é uma guerra, o culto também é uma batalha. Quais são nossas armas? É o nosso glória a Deus e o nosso aleluia. Se você não tem glória, você não tem arma. Se você não tem aleluia, você também não tem arma. Mas eu quero crer que desde domingo aqui vocês estão guerreando no glória e no aleluia, para ver as bênçãos do eterno sobre as vossas vidas. Não é à toa que o pastor Mário Sérgio já nos afirmou que está tendo testemunhos diariamente, e tudo isso é para a glória de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, nós entendemos e compreendemos tudo aquilo que Deus revelou ao seu servo Moisés. Na verdade, a revelação que Moisés recebeu não foi uma regressão de fato, mas foi uma revelação da linha temporal. Deus arrebata os sentidos de Moisés e o revela tudo o que aconteceu no início, no princípio, na origem, no começo, dando o nome desse livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem duas principais divisões. A primeira divisão vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Nesta primeira parte, esse livro conta como Deus criou os céus e a terra. Conta também a história da raça humana, incluindo Adão e Eva, falando de Caim e Abel, Noé e o dilúvio, encerrando essa parte aqui com a Torre de Babel. A segunda parte vai do capítulo 12 até o 50. Essa segunda parte fala a respeito da história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e encerra essa parte com a história de José no Egito. Pois bem, Abraão foi aquele que deu início a este legado, a esta era de patriarcas. E Deus faz uma ordem a Abraão e diz o seguinte: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Seria a mesma coisa que Deus chegasse para você e dissesse: vai lá para a rodoviária de Joinville, vai lá para o aeroporto de Joinville. Você teria um bilhete de passagem só de origem, mas não teria o destino na origem. Será que você iria? Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, uma exemplificação de fé. Só que, além de Deus tirar Abraão do Egito, Deus faz uma promessa a Abraão. Por qual razão? Abraão era casado com Sarai. Perceba bem que eu não falei Abraão e muito menos Sara, porque o nome dele só vai ser alterado lá no capítulo 17. Por qual razão, pastor Giovanni? O nome de Abraão no original quer dizer homem popular, homem conhecido, homem do povo. Abraão era casado com Sarai. O homem popular era casado com Sarai. Existem várias traduções para Sarai, mas uma das traduções que me chamou a atenção foi que o nome de Sarai no original quer dizer briguenta, rixosa, ciumenta. Agora, consegue imaginar o casamento desses dois? Consegue imaginar a situação conjugal dos dois? O homem popular era casado com a briguenta, o homem conhecido era casado com a ciumenta, o homem do povo era casado com a rixosa. A Bíblia nos diz que é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. A Bíblia também afirma em Provérbios que a mulher briguenta é como um dia de chuva que a goteira não para de cair. Giovanni, você veio aqui falar mal de mulheres? Não, eu vim aqui falar a respeito do quadro de frustração, não só de mulheres, mas de homens também que sobrevivem, quem sabe, a um contexto deplorável, de uma promessa que não se cumpriu, de algo que não aconteceu. Aliás, por que é que a mulher está brava? TPM, te prepara mano? Talvez sim, mas por que é que o homem é briguento? Por sua personalidade forte? Porque não conseguiu angariar os recursos necessários para cobrir o mês? Talvez sim, mas na verdade eu vejo que ninguém é
briguento de graça, ninguém dá ofensas grátis. Qualquer pessoa, indivíduo, ser humano, tem um motivo por trás, e o motivo de Sarai era justamente esse: a morte habitava no seu ventre, ela era estéril, e segundo a cultura da época, se uma mulher fosse estéril, ela era mal vista pela sociedade. Não é como na cultura ocidental nos dias atuais, que quanto menos filho você tiver, melhor, porque o contexto às vezes nos obriga a isso, porque hoje não é tão fácil quanto antes. Nunca foi fácil, mas na verdade haviam mais recursos e disponibilidade para isso. Um exemplo: eu e minha esposa, em 16 anos de casado agora, vai fazer em março, sou casado com a mesma mulher, graças a Deus. Nós temos uma filha. Os meus pais, em 50 anos de casado, tem 5. Você viu que já aumentou o cálculo, 1 por década. A minha avó, por parte de pai, teve 13. Ainda bem que você está sentado. A minha bisavó, por parte de pai, teve 24. O maior cuidava do menor, porque antigamente era assim. Então, quanto mais filhos você tivesse, mais honra você teria na sociedade, porque a sua descendência estava prolongada e garantida, digamos assim. Sarai via suas amigas serem mães, serem avós, e ela não pôde gerar. Então esse mau humor foi uma autoblindagem. Ela se tranca nessa bolha de autodefesa, e se alguém tentasse se aproximar e questionar, ela não dava nem oportunidade. Mas Deus faz uma promessa para eles, mesmo eles estando avançados de idade. Abraão quase 100, Sarai quase 90, mas mesmo assim Deus faz uma promessa para eles. Mas antes de Deus cumprir a promessa, Deus ia mudar o nome deles. Por quê? Porque Deus não cumpre a promessa na vida de ninguém sem antes mudar a vida dele ou dela. Só que Deus queria que Abraão e Sarai sentissem o peso da responsabilidade. Então, no capítulo 15, do versículo 5, existem 3 ações principais aqui no texto, e eu quero que você perceba comigo hoje. Primeiro, então o levou fora. Segundo, olhe agora para os céus. Terceiro, conta as estrelas, se as pode contar. Então a primeira coisa que Deus faz com alguém que quer que sinta o peso da responsabilidade do cumprimento da promessa é te tirar do meio do contexto onde você está, trazer para a intimidade dele, para que ele possa conversar com você. Porque quando Deus usa um profeta, nós achamos que a promessa vai se cumprir no dia seguinte, e nós não nos detemos que antes da profecia se cumprir, haverá toda uma preparação, de todo um contexto, e não é do dia para a noite, é um processo. Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai te ensinando, Ele vai moldando o teu caráter, você vai produzindo o fruto do Espírito, você aprende, como foi falado aqui profeticamente, que é o nosso tema anual, você aprende a ser servo, você aprende a servir, e você entende que a vitória que Deus vai te dar, não é para mostrar, não é para ostentar, não é para fazer fotinha no Instagram, só para esfregar na cara do inimigo, não. A bênção que Deus vai te dar, é para glorificar o nome dEle, é para exaltar o nome dEle, é para devolver toda a glória para Ele. Aliás, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Então por que é que Deus tira Abraão para fora? Porque Abraão estava dentro da sua tenda, Abraão estava dentro do seu lar, e a palavra lar no original vem de lareira, é onde a família se reunia e se juntava no conforto do pé do fogo no final do dia, depois de um dia causticante de trabalho, depois de todos os enfados e todos os percalços que um dia possa ter, a família agora se reunia no pé do fogo para comer, se alimentar, para comungar, para conversar, para dialogar, para dar risada, para contar o dia, para trocar experiências. O lar é confortável, ou pelo menos deveria ser. O lar tem que ser um pedacinho do céu. Se for uma amostra grátis do inferno, nós vamos orar pelo teu lar aqui hoje, e esse lar será transformado pela presença de Jesus.
Pastor, como é que eu sei que a minha casa é um pedacinho do céu ou uma amostra grátis do inferno? Se for uma amostra grátis do inferno, você não sente vontade de voltar para lá. Quando o pastor diz que o culto já está quase acabando, teu coração começa a acelerar, te dá um tique nervoso. Mas quando você vive uma promessa de Deus na sua vida, e a sua casa é um pedacinho do céu, você tem vontade de voltar para lá. É bênção ter o céu em casa, é uma glória ter a presença de Jesus em casa, mas também é perigoso, porque muitas pessoas se conformam em casa, e a pandemia foi prova disso. Stay home, fique em casa. Muita gente gostou tanto de ficar em casa que não voltou até hoje. E tinha gente que reclamava que a igreja estava fechada porque não dava para cultuar. Hoje que a igreja está aberta, não vem. Vai entender. É perigoso, porque o lar muitas vezes tem o nosso conforto, tem a nossa identidade. Então nós podemos nos acomodar em casa, mas Deus é tão tremendo e tão fiel que Ele sabe direitinho como te tirar de dentro de casa. Então Ele tira Abraão dentro de casa e convida: sai da tenda, vem para fora. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui hoje? É tempo de sair da tenda, é tempo de sair para fora, é tempo de viver as promessas. Aliás, igreja, a palavra igreja do grego original quer dizer eclésia, tirados e arrancados para fora. Para quê? Para cumprir o seu papel, para servir o reino, para cumprir uma missão. Ei, e não se preocupe, o nosso reino não é aqui na terra, o nosso reino é do céu. Mas o nosso governo perdeu, não tem problema. Mas o outro governo assumiu, não tem problema. O nosso reino não é aqui na terra, o nosso reino é do céu. Mas vão fechar a igreja, não vão. A pandemia não conseguiu fechar, os imperadores romanos não conseguiram fechar, os países comunistas não conseguem parar a igreja. Nada vai parar a igreja. Vem para a igreja tranquilo e fique em paz. Giovanni, mas como é que eu vou dizimar? Como você sempre dizimou, pela fé. Giovanni, mas como é que eu vou ofertar? Como você sempre ofertou, pela fé. Fique em paz. O país vai quebrar? Não sei, não sou vidente, nem cientista político, mas as previsões não são as melhores. Mas fique em paz, fica tranquilo. Se eu quiser ouvir tragédia, eu ligo o jornal. Se eu quiser me desesperar, eu vou deixar de crer num Deus de provisão. Deus não cuidou de Israel no deserto. Deus não fazia chover maná do céu. Era necessário 1,5 milhão de toneladas de comida por dia para mais de 2 milhões de pessoas. Eram necessárias milhões de litros e litros de água para sanar a sede daquele povo. E Deus não deixou faltar nada. Se Deus cuidou de Israel no deserto, vai cuidar da igreja do Brasil também. Quem acredita nesta palavra, levante a mão e glorifica. Vem para fora. Sai da tua tenda, sai da tua casa, vem para a igreja. Culto segunda eu vou, terça vou, quarta vou, quinta vou, sexta vou, sábado vou, vigília vou, EBD estou lá, domingo à noite estou lá, evangelismo estou lá, hospital estou lá, na cadeia estou lá, na praça pública estou lá. É tempo de nós sairmos para fora. Sai do conforto, sai do comodismo, sai desse marasmo espiritual. Primeiro Deus leva ele para fora. Primeiro Deus leva ele para fora. Primeiro Deus leva ele para fora. Segundo, Deus dá uma ordem: olhe agora para os céus. Perceba bem que existe a pluralidade na palavra aqui. Deus não fala céu, Deus fala céus. Porque quando Ele olha para cima, Ele olha para 3 céus. Primeiro, o céu atmosférico, que é a nossa camada de ozônio, que mede mais ou menos 10.000 quilômetros de espessura. Segundo, o céu espacial, a Via Láctea, onde estão os planetas, as estrelas, os cometas, os buracos negros. Terceiro, você não consegue enxergar esse céu com olhos nus, mas você consegue enxergá-lo pela fé. O céu dos céus, a nova Jerusalém, acima das nuvens, acima da camada de ozônio, acima das estrelas, acima dos planetas. Deus está sentado sobre o alto e sublime trono. Quem acredita nesta palavra, levante a mão e glorifique ao Senhor. Deus disse: olha agora
agora para o céu. Deus não disse olha para baixo, Deus não disse olha para trás, Deus não disse olha para os lados, Deus também não disse olha para frente. Deus disse olha agora para os céus. Por que para baixo não? Porque aqui estão os demônios, a terça parte dos anjos debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que se eles pudessem nos devorar, ele nos engoliria ainda vivos, se não fosse a misericórdia do Senhor. Então não dá bola para o que está debaixo do pé, não desce no nível, fica aí tranquilo, não olha para trás, porque lá atrás está o teu passado. Se alguém perguntar do teu passado, diga: eu não estou mais lá, não sei de mais nada, eu fui tirado de lá, eu fui liberto de lá. Por isso que o retrovisor é menor do que o para-brisa, porque o que passou pouco importa. O que Deus tem para mim é daqui para frente, daqui para o céu, daqui para a glória, daqui para a vitória. Também não dê muita ênfase para quem está do lado, porque quem está do lado é a família, é a esposa, é os amigos. Provérbios 17, amigos mais chegados que o irmão. Existem amigos. Esse contexto gospel vingativo que pintaram para você não é tão grave assim. As pessoas, elas olham para você e até torcem por você e querem te ver bem, acredite se quiser ou não. Tem gente que você menos imagina que torce por você, tem gente que você nem espera que admira você. Só que tem um problema: se você olhar demais para o lado, você vai se decepcionar, porque tem gente que até quer te ver bem, mas não melhor que elas. Existe um espírito, um demônio chamado inveja, porque a inveja é coisa do Satanás, irmão, desculpa falar, porque tem gente que pensa que está numa disputa a todo momento. Você troca o carro, o camarada vai lá e troca. Você faz isso, o camarada vai lá e faz igual. Você faz aquilo, ele vai lá e faz igual. Ei, fica tranquilo, você não está numa disputa, você está numa questão de sobrevivência. Você não precisa ficar famoso, como disse o pastor, você não precisa ficar milionário. Para com isso, você só precisa chegar no céu. O teu objetivo tem que ser o céu. O teu alvo tem que ser tua salvação. O teu alvo tem que ser tua comunhão com Deus. O resto é detalhe, o resto ele vai acrescentar. Se ele quiser te dar, glória a Deus. Se ele não quiser te dar, tudo bem. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nós não servimos a ele por aquilo que ele tem para nos dar, nós não servimos a ele por aquilo que ele já nos deu. Olha para frente. É importante olhar para frente, sim ou não? Claro que é, avançando para o alvo. Só que o nosso alvo não está na frente, está no céu. E se você só olhar para frente, você também vai se frustrar. Eu não demonizo as pessoas que foram deixadas por Deus para ajudar outras pessoas através da psicologia, por exemplo. Eu tenho amigos cristãos, psicólogos que são muito usados por Deus para destravar chaves na cabeça de pessoas que têm um potencial que nem elas mesmas sabem. Mas não olhe só para frente, não fique só com as palavras de autoajuda, aguinha com açúcar, porque se você olhar para frente, vai ter gigante, vai ter muralha, vai ter olaria, vai ter deserto, vai ter fornalha, vai ter leão, vai ter serpente, vai ter escorpião. Ah, mas se você olhar para o alto, se você olhar para o céu, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe por que eu tenho que olhar para o alto? Porque quando eu olho para o alto, eu estou dizendo: Senhor, eu estou olhando para quem pode me socorrer. Eu estou aqui embaixo, mas o Senhor está em cima. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não sou, mas o Senhor é. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu estou sentindo Deus aqui. Olha para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Abraão olha para o alto. Abraão escuta a voz do seu Deus.
faço um desafio, porque Deus gosta de desafio. Quem está no desafio desde domingo aqui, levanta a mão e diz amém. Deus gosta de desafio. E Deus vai te responder com fogo. Se tem sacrifício no altar, Ele vai mandar fogo. Deus fala o seguinte: Abraão saiu da tenda, olhou para o alto. Agora conta as estrelas, se você pode. Maior fake news da época de 1980 e 90. Menino não conta estrelas, senão dá verruga. Lembra disso? Qual outra mais? Não come manga com leite, senão mata. Hoje tem sorvete cremoso de manga. Deus disse: olha para o céu e tenta contar as estrelas, se pode. Abraão conseguiria contar as estrelas? Ainda que quisesse não. Sabe por quê? Porque nem a NASA, pastor Mário Sérgio, consegue contar. Nem a NASA. Segundo a NASA, existem cerca de... E quando o homem fala cerca de, é porque ele está dizendo: eu não sei de nada. Jogando assim por cima. Cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Até onde as nossas sondas evoluidíssimas alcançam. O homem não sabe. A NASA não sabe. Mas a tua e a minha Bíblia diz que o nosso Deus conhece cada estrela e a chama pelo seu nome. Conta a estrela. Eu fui criado na igreja. A minha mãe me entregou como oferta missionária. Eu era epilético, já contei aqui. Jesus me curou. E Jesus usou um pastor, um pregador, dizendo que eu ia correr aos 4 cantos da terra pregando a palavra e louvando. Minha mãe deu um grito, se alegrou, a epilepsia parou. Mas eu tomei um tempo de medicações muito fortes. E quando eu comecei ali a ir para a escola, eu percebi que eu não era normal, porque eu tinha uma dificuldade na dicção. Eu era muito gago, mas muito gago. Eu comecei a cantar com 7 anos, porque quando eu cantava no coral da igreja, das crianças, eu percebia que quando eu cantava eu não gaguejava. Hoje eu entendo que um gago não gagueja enquanto canta, porque a frequência é diferente de quando fala. Porque quando você canta, você sustenta a nota, então você dá tempo de respirar. O gago pensa tão rápido, mas tão rápido, que em vez de respirar para falar e enviar oxigênio para a cabeça, para ter articulação na fala, ele pensa tão rápido que esquece de respirar, por isso que ele engasga. Eu comecei a cantar com 7 anos. Os púlpitos da nossa Assembleia de Deus não era bonito igual esse aqui. Era aqueles púlpitosão de madeira, que quase não dava para ver quem estava atrás. E eu tinha 7 anos, o pastor pegava a cadeira, colocava aqui na beira do púlpito, eu subia a cadeira para cantar, para poder o povo me ver. Só que quando eu ia dar a paz do Senhor, eu ficava só no papá, porque eu era gado. Ah, o povo ria, e eu também, porque naquela época não tinha esse negócio de preconceito, de bullying. A gente ria junto, e todo mundo saía feliz. Na escola era a coisa mais engraçada. Ô, seu gordinho. Aí eu que era o gordinho, olhava e dizia: e tu que é magricela? E nós dava risada junto. Não tinha nada disso. Só que eu comecei a me sentir mal. Eu cheguei para a mamãe e disse: mãe, como é que eu vou parar de gaguejar? A mãe disse: olha, nós vamos ter que olhar para Jesus te curar. Mas enquanto ele não te cura, você já percebeu que quando você canta, você não gagueja? A mãe disse: por que é que você não salta os irmãos cantando? Aí eu tive a ideia. Quando o pastor me chamava para cantar, eu já subia já cantando: eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Todo mundo ficava assim olhando, tipo, esse menino não é fora das ideias. Aí alguns irmãos, para me ajudar, que já sabiam, respondiam: amém. Quando eu fiz 7 anos, comecei a cantar. Deus usou uma mulher para falar para mim e dizer: tu vai gravar, eu vou levar tua voz por muitos lugares. Eu cresci, continuei cantando, mas não gravei.
Acabou o tempo do disco, não gravei. Foi o tempo da fita cassete, não gravei. Veio o CD. Alguém me viu cantar um dia. O empresário disse: vou investir em você. Quando chegou uma hora de pagar o contrato no estúdio, deu tudo errado, o camarada sumiu. Eu fiquei com uma mágoa tão grande, não de Deus, mas da situação, que eu disse para mim: não quero mais saber. Vou pregar, vou cantar os hinos dos outros e vou deixar Deus me usar. É para Jesus mesmo, vamos embora. Comecei a pregar com 15, ia viajar o Brasil com 15 anos. Deus começou a me abençoar. Fui para outros países, para outras cidades, tudo para a glória de Deus. Quando eu tentava me achar ou achava que era alguma coisa, Deus vinha, me quebrava e me moía, até no pó. Mas nunca parei e deixei de fazer a obra de Deus. E quando eu vi um profeta: tu vai gravar, eu não queria nem ouvir. E quando foi no ano passado, eu encerro aqui. Eu estava em casa. Eu estava pesando 120 quilos, nível de obesidade nível 2. Minha coluna travou, meu nervo ciático inflamou, e eu fiquei 2 semanas sem andar. Eu fui orar e disse: Deus, por quê? E Deus disse: não é por quê, é para quê? Eu quero te dar um presente, mas você não para. Só assim para eu colocar algo na tua mão. Eu tive que cancelar a agenda, fui na consulta médica, o médico me deu um tramal para tomar. E os irmãos sabem que depois do tramal vem a morfina, depois o pai recebe na glória. E o médico falou: você vai tomar o tramal e vai tombar, você vai desmaiar, você vai dormir. E se você não dormir, você vai delirar, você vai ver anjinho. Só que aquela noite eu tomei o tramal, não vi o anjinho. Desceu um anjo do meu lado. Giovanni, não creio, não posso fazer nada se você não crê. Eu acredito porque eu vivi e vivo isso até hoje. Eu nasci para crer, se eu não crer eu morro. O anjo do meu lado. E eu dizia para a mulher: tem um anjo ali. A mulher disse: tem não, só está nós aqui. Eu disse: tem um anjo de pé ali na sala. Um dia inteiro aquele anjo ficou na sala olhando para mim. Eu não vi o rosto dele, mas eu sabia que era o anjo do Senhor. Quando foi de madrugada que eu fui orar, mesmo deitado, travado da coluna, aquele anjo disse: pega um papel, escreve. E eu comecei a escrever esse hino que eu cantei. O amigo meu me ligou em outro dia e disse: vamos gravar, eu montei um estúdio. Eu disse: mas como é que eu vou gravar? Não estou nem andando. Depois que você voltar a andar, você vem aqui no estúdio conversar. 2 semanas depois fui lá. Ele disse: vamos gravar? Eu disse: vamos. Quanto que é? Ele falou o preço. Falei: não tenho dinheiro. Você não tem fé? Falei: tenho. Então vamos gravar. Liga aí para os amigos. Liguei para os amigos. O Fabiano Marcelo, o Reginaldo Domingos. Grava uma saída. Aí a minha esposa disse: tu vai gravar hino que os outros já cantaram. O que você não pede para Deus te dar um hino? E eu achava que aquela revelação tinha sido um sonho. E eu não tinha notado nada. Eu não sabia se estava acordado, dormindo ou delirando. Um dia, quando eu fui guardar um envelope meu, que eu abri a gaveta, eu vi um papel. Quando eu abri o papel, que eu comecei a ler, era o hino que Deus tinha me dado. Eu liguei para o irmão do estúdio e disse: já tenho o hino, vem cá, me mostra. Mostrei para ele, gravamos, lançou dia 28 de dezembro agora. Em 2 dias já foi rodado em mais de 4 países para a glória de Deus. Deus mudou minha vida, mudou minha história, cumpriu uma promessa de 30 anos atrás. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E Deus cumpriu 30 anos a promessa. Mas Deus falou para mim: o que eu fiz na tua vida, eu vou fazer na vida de alguém lá no extremo de mar. Qual é a promessa antiga que você nem lembra mais? Qual é a promessa que Deus te fez que você tem até raiva de tocar na sua mão? O que foi que você enterrou das circunstâncias do tempo e colocou matéria em cima? O anjo do Senhor vai lá, tira a pedra, levanta na sepultura e diz: ei, tudo que eu falei eu vou cumprir por ti. Eu sou fiel. Fica de pé dando glória. Deus é fiel.
Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Tudo que Ele falou na tua vida já está com hora marcada. Deus vai fazer. Eu quero orar por você que tem uma promessa antiga. Você que está na campanha desde domingo. Você que está no voto do propósito. Eu quero orar por você. Eu peço que você, eu posso orar, pastor? Eu peço que você venha na frente, apresentar diante do Senhor aquilo que você tem colocado diante de Deus. Vem, vem. Enquanto você vem, nós vamos louvar Jesus. Venha. Giovanni, mas eu estou magoado. Vem magoado mesmo. Giovanni, mas eu estou com raiva da situação. Vem com a raiva mesmo. Traz a raiva aqui. Nós vamos orar. Essa raiva vai sair em nome de Jesus. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai te dar um sinal. 2023 vai ser o ano da virada. Deus vai te mostrar que Ele é fiel. Por toda a minha vida. Coloca a mão no coração assim, ó. Ó Senhor, te louvarei. Pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Levanta a mão no céu para receber, ó. Que me tira desta cova e me leva até o céu. Deus vai quebrar a incredulidade na tua casa hoje. Já tem fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos feridos, só quem crê recebe, mas tua voz me acalmou. Toda ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Declare e cante pela fé essa profecia. Eu me sinto tão seguro em meu colo alto e seguro. Não há vergonha, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que se mete diante de nós, e a tempestade se acalma na voz. A voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. Escudo para os que nele creem. Levanta a mão para adorar. Vai recebendo, vai. Recebe de Deus, recebe. Recebe. Não há. Deus vai entrar na tua casa, te dar vitória, vai ter mudança e salvação. Recebe, amor, vitória, saúde, recebe, abominar, subir, Deus está cortando o laço. Levanta a mão e canta. Não há vergonhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças,
Onde tiver uma mão levantada, onde tiver sido liberada uma palavra profética, não importa o tempo, não importa o lugar, não importa as circunstâncias, não importa os anos, o Senhor vai lá na linha do tempo e traz à tona agora, porque o Senhor é um Deus fiel. Com o Senhor não passa nada batido, com o Senhor nada fica para trás. Entra nessa casa da vitória, entra com a providência, renova a esperança. A depressão vai cair por terra, a ansiedade vai cair por terra, a tristeza vai cair por terra, o demônio do suicídio vai sair dessa casa. Vai, 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 em nome de Jesus. Onde tiver uma mão, Senhor, eu profetizo vitória, milagre, mudança, restauração, em nome de Jesus. Abraça alguém do teu lado, diga para ele: a vitória é tua, em nome de Jesus. Diga para ele. Deus abençoe.